Boa noite, camaradas e camaradas. Aqui é o Marino Mondeca, eu sou editor do Contrapoder. A minha cachorra Hilda está atacada aqui embaixo da mesa e ela é uma fila, então ela ataca, mexe a mesa inteira. Então, se mexer a tela aí, gente, desculpa, porque ela está atacada aqui embaixo. Vamos começar mais uma aula do nosso curso, né? Sobre a história dos militares no Brasil. É nossa terceira aula. Na semana passada a gente teve a aula 2 com o professor Mário Maestre, que foi uma excelente aula, que falou sobre, deixa eu pegar aqui o tema certinho para não errar, as Forças Armadas de Terra no Império. A gente teve uma boa discussão sobre a Guerra do Paraguai também, entrou um pouco, bastante coisa nas perguntas, enfim, foi uma aula grande, mas excelente. Hoje a gente vai ter a nossa aula 3, as Forças Armadas de Terra na República Velha, com a professora Ana Luísa Sete. Professora, desculpa, eu não vou tentar falar o seu sobrenome não, tá? Vou pedir para você falar depois. Ela é doutora em História Ibero-Americana pela PUC do Rio Grande do Sul e professora titular no programa de pós-graduação em História na UPF. Para quem está acompanhando, a gente sabe que a gente manda os materiais antes, a professora me mandou os materiais hoje da aula. Eu vou subir todo, tem bastante texto. Eu vou subir todos esses materiais complementares hoje, já no meio da aula, eu já subo no site. E os materiais da aula 4, eu também já vou sair no site. Vou subir no site hoje, no meio da nossa aula, porque o professor Davi Maciel também já me mandou. Antes de começar a aula, só os recadinhos básicos que a gente tem que fazer aqui, né? Você vê que a tela tá tremenda, a minha cachorra que tá doidona aqui. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Eu sei que eu falo rápido, se estiver dando para ouvir mal, fica pior ainda. Dá um salve aí no chat aí, se está dando para ouvir bem ou se está ruim o som, por favor. Pessoal? Bom, isso, muito bem. Obrigado, The Shadow of the Blues. Então, só antes da gente começar a nossa aula, para quem não sabe, que esse é o celular do Contrapoder, para você receber os conteúdos da aula e todos os outros conteúdos do Contrapoder. Acesse nosso site, desculpa não, acesse o nosso WhatsApp, manda um recadinho para a gente responde, te adiciona na lista, já vamos tocar. E esse mesmo número também é o nosso Pix. Se você puder contribuir com o Contrapoder e fortalecer a nossa ferramenta, fica super bem, ficaremos super agradecidos, ok? Não se esquecendo que todas as perguntas que forem enviadas pelo chat no decorrer da aula vão ser lidas, a professora vai responder. Caso tenha alguma pergunta que a gente não consiga dar conta na aula, ou que você que não está vendo ao vivo faça uma pergunta, manda nos comentários, não no chat, nos comentários, que depois eu pego a pergunta e mando para a professora responder. Bom, acho que... último recado sobre a lista de presença. Caso você esteja matriculado no curso, esteja assistindo a aula e não esteja recebendo a nossa lista de presença, adiciona o nosso número. Se você não adicionar o nosso contato no seu WhatsApp, você não vai receber, porque a gente manda as informações via lista de transmissão. E só recebe quem adicionou o nosso número, por isso que isso está lá nos nossos guias, nosso guia para inscrição do curso. Eu já vou chamar a professora Ana Luísa aqui na tela com a gente, tá? Para a gente já começar a nossa aula, sermos mais breves possível. Boa noite, professora Ana. Eu peço que primeiro a professora fale o seu sobrenome, que eu não me arrisquei a falar, desculpa. Marino, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você e essa turma aí interessada no tema, os militares no Brasil, e o meu nome é Requizigel. Requizigel. Eu ia tentar qualquer coisa menos isso, professora, desculpa. Requizigel, isso aí. Tá. Então, professora, tá com você já. Boa aula, eu tô aqui, que se precisar de alguma coisa é só chamar, que eu vou estar ouvindo aqui a aula inteira, eu entro na tela e tudo mais, tá bom? Perfeito, muito obrigada, Marino. Um abraço, até daqui a pouco. Um abraço. Então, pessoal, a satisfação de novo, né, estar aqui com vocês, pessoal que quer aprender ou que tem também para
ensinar, né, sobre a questão das Forças Armadas na história e na política brasileira, né? E a mim, então, coube esse capítulo das Forças Armadas na República Velha. Tá? Eu vou fazer uma abordagem em 3 fases. Eu vou fazer a primeira fase, que é o militarismo, de 1889 a 94. Depois, a segunda fase vai ser de 1894 até 1922, e eu denominei essa fase de a volta aos quartéis. E a terceira fase, que vai de 22 a 30, é a fase denominada a quebra da hierarquia. Tá? Então, vão ser esses 3 grandes eixos, né? E a partir daí eu pretendo conversar com vocês sobre os momentos em que o Exército esteve presente na política brasileira. Tá? Bem, então, começando essa fase do militarismo, né, a nossa abordagem está entre 2 revoluções, né, guardadas aí, né, as diferenças e as particularidades, né, do conceito de revolução. Tá? Então, a primeira é 1889, a proclamação da República, né? E a segunda é a Revolução de 1930. Tá? Então, começamos aí com esse período da proclamação da República, dizendo que esses foram anos muito conturbados. Né? Então, embora a queda do Império tenha sido feita de forma suave, conforme aponta o Edgar Carone, a consolidação da República ela vai se dar após muita agitação. Nessa fase, o Exército vai emergir como uma força social profundamente diferente da elite imperial, com seus legistas e latifundiários. O marco da primeira intervenção militar, a proclamação da República, fez o Exército perceber que poderia dar as diretrizes da vida nacional. O segundo marco que nos permite observar a intervenção militar foi, então, como eu disse, a Revolução de 30, quando um novo golpe mostrou os militares novamente exercendo destacado papel na luta política. Ambos os eventos, com 40 anos de intervalo, demonstraram os militares como atores políticos em luta contra as oligarquias ou, ao menos, contra uma fração delas, não o tempo todo. A abordagem do papel do Exército, seus objetivos, estratégias, as dificuldades e os limites durante, então, a República Velha é o que eu pretendo explanar. Eu dizia que a implantação do regime republicano ela foi trabalhosa e não foi pacífica. A desconfiança inicial com o novo regime foi manifestada pela imprensa europeia, que colocou em dúvida a capacidade de o governo provisório conseguir manter a unidade territorial. E a situação foi vista com reserva. No continente americano, a Argentina foi a primeira nação a reconhecer a República, seguida pelos Estados Unidos. Internamente, adesistas de primeira hora declararam apoio e simpatia, mas ainda havia todo aquele temor da reação monarquista, né, visto que os monarquistas tinham esperança de retornar ao poder. Né? Bom, e por isso que a reação dos militares ela foi muito forte, né, contra qualquer possibilidade, né, de os monarquistas voltarem ao poder. Por isso que, quando irrompe um movimento em São Cristóvão, no Rio, tá, que os marinheiros se rebelam, né, em favor da monarquia, a marinha sempre foi uma arma, vamos dizer assim, de predileção do Dom Pedro II, né? Ele se apresentava em muitas oportunidades com vestido com o uniforme da Marinha, quer dizer, os vários, né, que a Marinha tinha, porque era um enxoval enorme, né? Então, o Exército realmente, né, ele foi muito duro
para terminar, para exterminar, para sufocar esse movimento dos marinheiros, né? E acabou, então, realmente exilando as principais lideranças, né, do antigo regime. Silveira Martins, Ouro Preto, né, entre outros. Houve também prisões de jornalistas, jornais foram depredados ou fechados, né, e a censura foi imposta à imprensa. Tá? Então, vai ser nesse clima de confrontos permanentes que as ações que visavam estabilizar o novo regime foram sendo tomadas. Né? Essa fase, então, que vai de 1889 até 1894, né? E que ela esteve, né, sob a presidência de 2 militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, o general Marechal Deodoro da Fonseca, e o Marechal Floriano Peixoto. Tá? Bom, então, quando o Marechal Deodoro ele sobe, então, ao poder, tá? Ele já vai, em seguida, determinar o aumento do número dos corpos de artilharia, cavalaria, infantaria, né? E, ao mesmo tempo, ele eleva os soldos dos praças e dos oficiais. Tá? As promoções também foram aceleradas, e isso consistiu em colocar na reserva a maioria dos oficiais mais antigos. Tá? Nos escalões mais baixos, as mudanças também ocorreram com muitas promoções rápidas, que causaram, inclusive, um certo mal-estar na época, né? Porque nomes de destaque como, né, o general Benjamin Constant, né, que foi acusado de favorecer antigos alunos, o próprio Deodoro, de exigir promoções para os seus amigos, né, e logo depois, né, o próprio Constant, o Deodoro e o almirante Eduardo van den Kolk aceitaram, sem titubear, o posto de generalíssimo das Forças Armadas, né? Num expediente muito duvidoso, proclamado na via pública, né? Enfim, foi toda uma coisa muito singular. Tá? Apesar de os 2 primeiros presidentes da República serem militares, o Ministério da Guerra continuou a enfrentar antigos problemas, que eram a falta de pessoal, a escassez de material, né? E isso foi agravado porque nesse período nós temos 2 movimentos que são a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que eclode em 1893 e se estende até 95, e também, né, logo na sequência, né, nós tivemos aí, na segunda fase, né, a questão da Guerra de Canudos. Tá? Bom, então, nos estados, né, logo após a proclamação, quase todos os cargos de governo e um grande número também de postos civis foram ocupados pelos militares. E a cada crise que surgia, a reação era garantida com a utilização de tropas. A luta pela hegemonia é complexa e se chocam os interesses das lideranças, né, que eram, então, ex-monarquistas, republicanos, militares, né, que prendiam-se mais a questões locais do que até nacionais. Esse estado de coisas ele vai perdurar praticamente até a presidência do Prudente de Moraes, quando foi implementada, então, a política dos governadores, variando a gradação da instabilidade. O caso mais violento, sem dúvida, foi o do Rio Grande do Sul, né? Onde, então, irrompeu essa guerra civil que duraria 31 meses. Né? Nesse momento inicial aí da República, o exército ele era pouco numeroso, ele era formado por cerca de 13 mil homens, divididos pelo Brasil em 50 regimentos, e dava isso batalhões com menos de 300 homens em média. E as maiores concentrações militares estavam no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul.
Em termos de composição social, o corpo de oficiais provinha de áreas litorâneas, oriundos de famílias que não tinham condições de dar outra carreira aos filhos. Talvez a maioria pertencesse aos setores médios, mas isso é muito difícil de afirmar, porque não temos fontes suficientes para fazer essa comprovação, tá? O que é certo é que as oportunidades para estudar, elas eram limitadas no Brasil daquele tempo, e assim o exército consistia numa porta de entrada para a ascensão social. Havia, em finais do século XIX, 3 escolas militares no Brasil: a do Rio, a de Porto Alegre e a de Fortaleza. Os currículos davam mais ênfase à construção do Brasil do que à sua defesa, e tinham mais uma característica de um estudo civil do que militar. A educação militar nessas escolas, ela era menosprezada. Os oficiais raramente faziam treinamento de tiro ao alvo ou realizavam manobras de campanha. E aqui também vale destacar, nessas escolas, a influência do positivismo. E aí a maior referência, né, era o Benjamin Constant, né, professor de matemática. A crença na ciência e na autoridade, na ordem, no progresso, agradava aqueles que escolhiam o exército não como profissão das armas, mas como veículo de ascensão social. A carreira militar não era nada fácil. Os quartéis estavam em más condições, muitos ficavam em prédios alugados e adaptados. A comida geralmente era mal preparada, né, dependia muito da vontade do cozinheiro e também das verbas que chegavam a esses batalhões. Os praças eram, em sua maioria, voluntários, homens coagidos ao serviço militar, que de voluntários tinham muito pouco, né, recrutados entre os menos instruídos e mais pobres, predominantemente negros e mulatos. Os casados podiam viver fora dos quartéis, ou mesmo em barracas, ou em um quarto cedido no próprio quartel. Os oficiais eram brancos, né? Embora, como disse o professor Maestre na aula passada, né, o termo branco fosse muito discutível no Brasil do século XIX, né? O coronel do regimento ou batalhão coordenava toda a vida no quartel, inclusive os salários. Em geral, o oficial, ele morava numa pensão ou num pequeno hotel que fornecia quarto e comida. De capitão para cima, ele podia contar com serviços de uma ordenança. Tá? Quer dizer, bem diferente da situação dos praças. Passavam dificuldade também, mas nada que se comparasse ao tratamento dispensado aos soldados. Tá? A função dos praças era guardar prédios públicos, patrulhar as ruas e, ocasionalmente, perseguir bandidos. Como eu disse antes, de treinamento militar, muito pouco, o que resultava na baixa qualidade técnica e operacional da instituição. Na alta cúpula, em seguida, notou-se as dissensões que tiveram início com o rompimento entre os seguidores de Benjamin Constant e de Deodoro, já em janeiro de 1890. E os motivos dessas dissensões foram os bancos de emissões, né? Essa questão ela foi abordada por John Schultz na obra de 1994, né? Ele diz que a ideia de Constant era europeizar o país, e isso significava basicamente mais indústrias, mais estradas e mais escolas. Como a indústria precisava de muitos recursos, uma parte da oficialidade defendia que deveria ter mais disponibilidade de crédito. Só que nesse momento, os Rothschilds, tradicionais banqueiros que emprestavam para o Brasil, eles se recusaram a emprestar.
até que se realizassem eleições e um governo legítimo fosse eleito, visto que o governo de Deodoro era provisório. Bom, diante disso, então, o ministro da Fazenda, que era o Rui Barbosa, e que era também vice-presidente, ele apelou para o Deodoro, que assinou um decreto criando 3 bancos de emissão que poderiam emitir um valor de 450 mil contos, e, para vocês terem uma ideia, isso era quase o dobro de todo o papel moeda em circulação. Não havia consenso entre os ministros, né, sobre essa medida, e muitos apontavam que isso levaria a um processo inflacionário, o que vai se realizar em seguida. A onda de especulação na Bolsa de Valores, tá, ela ficou conhecida como encilhamento. Então, de empresas fantasmas até companhias que queriam se expandir, pegaram o dinheiro fácil. Tá? E os efeitos disso, os efeitos inflacionários, se fizeram sentir no bolso de toda a população, inclusive dos oficiais. Em meados de 1890, o Deodoro substituiu Rui Barbosa, depois de muitas queixas sobre a política do encilhamento, pelo Floriano Peixoto. Então, o Floriano assume como vice-presidente. Em novembro, o Congresso Constituinte se reuniu, né, depois de muita protelação por parte do Deodoro, né, e em meio à corrupção que continuava, à inflação e à violência e à repressão. Tá? Os militares ligados ao positivismo estavam muito desiludidos com a corrupção e culparam o Deodoro. Mas isso não os impediu de concorrer às eleições para a Constituinte. Vejam que dos 205 deputados eleitos para a Constituinte, 40 eram militares. E o Deodoro seguiu se incompatibilizando com membros com ministros do seu governo. A exemplo do paulista Campos Salles, né, do PRP, Partido Republicano Paulista, que era ministro da Justiça, né, e ele havia se manifestado contrário àquela enxurrada de promoções realizada logo após a proclamação. A arbitrariedade da repressão e censura contra a imprensa também, né, vai incompatibilizando Campos Salles com Deodoro, e ele apresenta a renúncia. Tá? A posição de São Paulo é muito importante destacar. Né? São Paulo era o estado mais rico da federação, o PRP era o partido mais organizado. Já haviam tido muitas conquistas: o controle do governo estadual, a extensão do crédito à agricultura, a liberalização das leis de naturalização e a separação da igreja do Estado. Mas agora eles queriam o federalismo. A força pública, né, o pequeno exército regional, né, estava bem armada, e era dado também aos estados negociar empréstimos externos, reter impostos, administrar as terras públicas, né? Então, São Paulo tinha isso tudo, né? Mas eles queriam eleger o presidente também. Tá? Então, em 24 de fevereiro de 1891, a Constituição foi homologada e no dia seguinte se procederam às eleições para presidente. A expectativa era que fosse eleito o Prudente de Moraes, do PRP. Porém, o Deodoro não tinha a mínima intenção de deixar o poder, ele conseguiu articular a maioria dos votos, né, e ele foi amparado principalmente pelos deputados do Partido Republicano Rio-Grandense, né, do Júlio de Castilhos. Então, por 129 a 97 votos, o Deodoro foi eleito, o Floriano escolhido como vice,
né? E aí estava clara, né, a prevalência do militarismo nessas eleições. Agora, o Deodoro, né, ele não conseguia, na realidade, se adaptar à política civil e tratava a oposição como subordinados indisciplinados. E, frente a isso, não chamou nenhum paulista para o ministério. A partir disso, o PRP vai intensificar os ataques ao generalíssimo, né? E negou todos os convites posteriores de composição. E, por seu turno, o Deodoro vai combater o PRP com todos os meios de que dispunha, sendo o principal a nomeação do governador da província, que era, então, né, um homem da sua confiança, o Américo Brasiliense. Né? Então, diante disso, o PRP percebeu que o Deodoro só poderia ser derrotado por um golpe militar. O autoritarismo do Deodoro, ele aumentava na mesma medida que a inflação. Que, se em 1890 ela tinha sido acompanhada por uma euforia econômica, em 1891 vieram as falências. Né? E aí se acusava o governo de ter tolerado as fraudes do encilhamento, né? As classes médias e baixas sofriam com o aumento de preços, protestavam nas ruas, né? O mil-réis perdia o valor, né? E os banqueiros que tinham emprestado, né? E que, na verdade, não tinham dinheiro, mas só tinham os papéis, né? Não tinham mais dinheiro para emprestar. Tá? Bom, nesse ambiente, o Congresso aprovou uma lei que diminuía os poderes do presidente e o Deodoro vetou. Tá? E aí se abre uma brecha muito grande entre os dois poderes, executivo e legislativo, que vai se tornar inconciliável. Tá? O ápice disso foi que o Deodoro, em 3 de novembro de 91, ele dissolve o Congresso, né, e declara instalada uma ditadura. Né? Pela primeira vez, a imprensa foi censurada, os governadores que tinham sido nomeados, né, em massa apoiaram o golpe, à exceção de um, que vai ser o Lauro Miller, do Pará. Tá? O que fez a oposição? Procurou as Forças Armadas mais uma vez. Tá? Quem? Nas Forças Armadas? A Marinha e grande parte do Exército, que estava insatisfeito, né, e que apoiou um contragolpe que veio em 23 de novembro. Tá? Então, a ideia era realmente, né, depor o Deodoro, e nessas alturas ele já estava muito doente, e ele acaba, então, entregando o poder ao vice, que era o Floriano. Tá? Nessa ocasião, voltou toda a pressão para que o Floriano passasse o cargo ao Prudente de Moraes. Era o esperado. Tá? Só que o Floriano também não tinha nenhuma intenção de deixar o poder. Tá? Bom, quando o Floriano ele fica no lugar, então, de presidente, assume a presidência, né? Ele vai derrubar, era esse o termo usado, derrubadas, né? Todos os governadores que haviam apoiado o golpe de Deodoro de fechamento do Congresso. Tá? Em muitos estados, a reação foi violenta, e esse foi o caso do Rio Grande do Sul, que logo mais iria evoluir para uma guerra civil. Tá? Um estudioso da questão do exército no Brasil, que é o Frank McCann, ele insere o governo Floriano no que chama de a turbulenta década de 1890. E não era exagero. Né? Floriano, ele foi alcunhado, né, de o Marechal de Ferro. Ele enfrentou focos dissidentes e tentativas de depô-lo, as quais ele enfrentou, puniu severamente os envolvidos, prendendo e os enviando ao Amazonas, em muitos casos sem processo.
tá? Sem comprovação de culpa, nada. Tá? Bom, o Floriano era chamado pelos contemporâneos de esfinge cabocla. Ele tinha um estilo de vida simples, ele ia trabalhar de bonde, ele usava trajes civis, ele evitava a notoriedade, né? E enquanto outros políticos faziam discursos bombásticos, ele agia quieto. Tá? O período de governo do Floriano, ele vai ser, então, marcado pela Guerra Civil no Rio Grande do Sul. Tá? E também por uma grave cisão no seio das Forças Armadas, quando a Marinha se rebelou e tentou derrubá-lo, né, entre 1893 e 94. Tá? O fracasso, né, dos militares em manter a coesão e essa revolta da Marinha, né, testemunha disso, né, vai apressar o fim desse período denominado, né, de militarismo, né, a fase do militarismo. Né. Iriam se passar 70 anos até que um segundo regime militar chegasse de novo ao poder, né, e aí em 64. Tá? Bom, eu considero bastante importante a referência à Revolução Federalista e à Revolta da Armada. Tá? Então, rapidamente eu vou situá-las. A Revolução Federalista, ela foi uma guerra civil iniciada no Rio Grande do Sul em 2 de fevereiro de 1893. Ela durou 31 meses e se expandiu para Santa Catarina, para o Paraná e pelo Prata, o que lhe conferiu um caráter nacional e internacional também. Ela opôs o grupo dos castilistas e dos federalistas. Os primeiros eram adeptos de Júlio de Castilhos, do PRR, e os segundos, eles eram liderados por ex-monarquistas. O Gaspar Silveira Martins, do antigo Partido Liberal, e o Joca Tavares, do antigo Partido Conservador. Não cabe aqui entrarmos nos pormenores da guerra, considerada a mais cruel guerra civil do Brasil e que teve na degola a sua marca indelével. Ao final, 1% da população do Rio Grande do Sul havia morrido, o que dava de 10 a 12 mil pessoas. O Floriano, ele vai se posicionar ao lado do PRR, deslocando forças e armamentos do exército para a guerra frente aos federalistas, os quais lutavam com armamentos muito precários, inclusive com lanças. O apoio do exército, ele foi mais mobilizado ainda quando o Castilhos acusa os federalistas de quererem a restauração da monarquia, fato que foi sempre negado por eles. O Floriano, ele mantinha esse apoio porque ele, diante dessa dúvida sobre, né, os federalistas serem monarquistas, né, quererem a restauração, não é? Ele entendia que ali o Castilhos era o único capaz de manter a ordem e de derrotar o Silveira Martins, de quem o Floriano não gostava. Apesar das atrocidades do PRR e dos apelos de muitos ministros, o Floriano manteve o seu apoio. O ministro da Guerra, por exemplo, que era outro paulista, né, do PRP, o Rodrigues Alves, que depois será presidente também da República, ele renunciou em protesto contra a inflexível política de Floriano no Rio Grande do Sul. O Cercedelo Correia, ministro da Fazenda, vai renunciar pouco depois, protestando contra a recusa do presidente em prestar contas de despesas não autorizadas para a manutenção da guerra no Sul. Bem, não se pode também falar da federalista sem mencionar a Brigada Militar.
E aí eu vou fazer uma volta e vou falar um pouco da Brigada Militar como um exemplo dos exércitos regionais que surgem após a proclamação da República, previstos inclusive pela Constituição de 1891. A Constituição de 91, ela dava liberdade aos exércitos, aos estados, de organizarem as suas forças armadas, né? A construção dos chamados pequenos exércitos aconteceu logo após a proclamação. A instalação de uma polícia militarizada nos estados, ela, a despeito da opinião do Oliveira Torres dizia que na Primeira República havia um exército nacional e 2 dezenas de exércitos estaduais. Só que, a despeito dessa opinião, não foram em todos os estados que as polícias foram militarizadas. As polícias que mais se destacaram, né, nesse lado da militarização foram as do Rio Grande do Sul e a de São Paulo. Tá? Bom, a Brigada Militar ela é criada em 1892, tá? E ela tinha um propósito de combater a oposição. Tá? Ela, desde então, ela estava envolvida em todos os acontecimentos políticos importantes na história do Rio Grande do Sul e até mesmo em nível nacional. E o Rio Grande do Sul era um caldeirão prestes a explodir. Da proclamação da República até 1893, quando eclode a Revolução, foram 18 governos. Tá? Então, quer dizer, a estabilidade política ela era muito grande. Tá? E a brigada, então, ali estava para ser acionada. Tá? Desde o começo, ela atua, então, como um exército estadual, com caráter mais militar do que policial. Né? Vejam que esse caráter militarizado da brigada, ele era uma marca tão forte que o primeiro comandante-geral da Brigada Militar foi um major do Exército, né? Chamava Joaquim Pantalhão Teles de Queiroz. De todos os estados, né, foi o Rio Grande do Sul que criou uma polícia com a finalidade explícita de ser um exército. Porque as outras polícias estaduais, elas disfarçaram a sua intenção de se tornarem pequenos exércitos. Mas a Brigada Militar, ela já surge em 92 com esse perfil, né? E como, então, um exército, a Brigada chegou a ter uma reserva de infantaria, né? Ela não fazia policiamento e ela vivia aquartelada e em treinamento, né? O Joseph Love, num estudo sobre a questão do regionalismo gaúcho, ele assinala que a brigada ela possuía mais rifles que as outras polícias militares estaduais e que somente após 1930 o Exército Nacional passou a ser mais bem equipado que essa força. Né? Então, vejam a potência militar da Brigada do Rio Grande do Sul. Tá? Bom, no ano de 1917, estou indo um pouquinho além, só para historiar um pouquinho a brigada, né? Ela passou a ser considerada uma força auxiliar do Exército. E a ligação dessas duas forças, então, ela é muito evidente. Em 1918, né, chegou a primeira turma de sargentos brigadianos de um curso de aperfeiçoamento de instrução de infantaria do Exército. Né? Essa turma de sargentos brigadianos havia sido formada no Rio de Janeiro, né? Em escola do Exército. Né? Bom, então, eu só encerrando essa parte aí da brigada,
né, ela se envolveu em todos os acontecimentos, não é, que houve no Rio Grande do Sul, nesse período da República Velha, né, na Revolução de 1923, mas ela também se imiscuiu em levantes de 1925, né, o levante do Luiz Carlos Prestes, né, lá no Sul também, né, e na própria questão da organização militar da Revolução de 30. Tá? Bom, somente em 1937 é que o Getúlio Vargas vai, então, desarmar a brigada, né, o que foi feito em termos, parcialmente, né, e federalizar essa força, né? Mas isso também não significou que ela não seguisse até pelo menos a década de 50, né, com um caráter militarizado. Tá? Bom, o outro acontecimento que impacta o governo Floriano Peixoto, né, é a revolta da Armada. Tá? Os federalistas, eles tinham se aproximado da Armada. Tá? Em julho de 1893, né, quando a Marinha ainda conspirava, né, emissários de ambos os lados, né, eles confabularam, né, para alinhar os movimentos. O objetivo não era alinhar as revoltas, não era unir as revoltas, né? Até porque elas tinham singularidades, né? Mas elas queriam enfraquecer o governo Floriano. Tá? Bom, em setembro de 1893, os conspiradores, então, sob liderança do almirante Custódio de Melo, possivelmente ofendido pelo Floriano não tê-lo indicado como sucessor, né? O Floriano vai acabar indicando o Prudente de Moraes, né? Eles tomaram 15 navios de guerra e 9 embarcações comerciais e tentaram, sem êxito, atacar a capital. O almirante justificou a sua rebelião alegando estar defendendo o governo civil contra o militarismo. Alegou estar agindo contra o veto de Floriano a um projeto do Congresso que teria decretado o fim de seu mandato em novembro de 94, sem possibilidade de reeleição, tá? Porque o mandato estava previsto para terminar nessa data. Mas, né, o projeto, ele frisava que não haveria possibilidade de reeleição. Né? Né, o Floriano veta, né, esse projeto, o que foi lido como uma disposição para imposição de uma ditadura. Né? Ele ia dar prosseguimento ao seu governo, né, nessas bases né, de uma ditadura. Tá? Bom, se o regime do Floriano não era uma ditadura, até quando eclodiu a revolta da Armada, ele logo se transformou em uma depois disso. Ele decretou a lei marcial, a polícia prendeu centenas de suspeitos, novamente censura à imprensa, controle de deslocamentos internos, enfim, né? Um Estado, né, praticamente ditatorial. Tá? A questão do militarismo, ela era uma pauta recorrente no Congresso. E aí se firmou um pacto entre civis e militares de que os militares não deveriam participar da política. Os civis afirmavam que os soldados no poder tendiam a abusar da sua autoridade, enquanto os oficiais lamentavam estar sendo corrompidos pelos políticos. Em junho, foi proposto um projeto que proibia oficiais da ativa de ocuparem cargos políticos. Evidente que Floriano e os seus partidários derrotaram o projeto. Tá? Mesmo assim, a imprensa repercutiu o clima e publicou o seguinte:
O militarismo acentua-se pela desobediência à lei, pela quebra de disciplina, pelos atos governamentais que não buscam seu apoio na opinião do país, mas simplesmente na força armada com quem contam para os manter e sustentar. Tá? Então, realmente, havia toda essa discussão frente ao militarismo, não somente no Congresso, como também na imprensa. Tá? Bem, o Custódio ele vai se aproveitar desse clima, dessa discussão, e solicita ao Floriano que realizasse eleições para que o Brasil pudesse retornar ao governo civil. O almirante anunciava ao país que havia recorrido às armas contra o Floriano, né, a fim de eliminar o militarismo e também de pacificar o Rio Grande do Sul. Tá? O Custódio de Melo, ele não era monarquista, mas um outro líder da Armada, da Revolução, o almirante Saldanha da Gama, ele era conhecido pelo seu alinhamento à monarquia. E aí, a revolta, ela acabou sendo vinculada a uma tentativa de restaurar a monarquia. Né? E isso foi muito estimulado pelos militares, né? Óbvio, para desacreditar a revolta da Armada. Tá? Bom, foi uma revolta vencida, né? Com muita violência também, né? Porque o Floriano ele instruiu, né, coronéis do Exército, como, por exemplo, o Coronel Moreira César, né, que depois morreria em Canudos, né, ele autorizou que o Moreira César fuzilasse, né, o capitão Lorena, que era um dos insurgentes da Armada, tá? E também outros militares e também civis. Né? Quer dizer que a violência ela foi, né, uma tônica nessa repressão. Tá? E aí eu também considero que há uma questão importante e é uma questão pouco discutida, que pode ser lida como uma decorrência, né, do final da revolta da Armada e também uma decorrência do governo Floriano, tá? Da forma como Floriano governou. Tá? E aqui eu estou falando do jacobinismo. Tá? O jacobinismo, tá? ele é desse momento aí, 1894, né? 93, porque já começa isso quando a Armada se revolta, tá? Ele passou, né, a glorificar, a idolatrar, né, o Marechal de Ferro. Tá? Teve um deputado, né, que ele chegou a comparar o Floriano a Cristo. Né? Ele dizia o seguinte: um homem que soube defender a República com patriotismo mais puro, mais santo, do homem que foi mais do que um cidadão, mais que um estadista, um homem que, igual a Cristo, teve seus dias amargos, teve o seu horto de agonias, de amarguras. Tá? Então, realmente, isso se transformou num culto, numa idolatria. Né? O Floriano, eu falava antes, ele era mesmo popular. Né? E a popularidade do Floriano, ela vai poder ser avaliada por ocasião da sua morte, que ocorre em junho de 1895. Né? Nessa ocasião, houve uma comoção popular, o comércio fechou, suspenderam-se espetáculos, multiplicaram-se as bandeiras de luto, os jornais se esgotaram, né? E as manifestações populares, elas
elas ultrapassaram em muito as manifestações oficiais. As exéquias duraram vários dias, né, e acorreram a ela, consternadas, pessoas de todas as classes, né? E aí vem uma questão, né? Como? Né? E isso é uma pergunta que quem faz é a professora Sueli Robles Reis de Queiroz, naquela obra Os Radicais da República, né, onde ela trata dos jacobinos. Ela diz o seguinte: como, né, que o Floriano, que era descrito, né, por muitos como calado, taciturno, olhar baixo, uma pessoa que não era nem um sábio, nem um erudito, falava mal, né? Não levantava multidões com seu discurso, né? Como que ele vai despertar esse entusiasmo delirante, essas dedicações fanáticas, né? Essa idolatria, tá? E talvez a resposta, né, ela esteja na identificação que o povo tinha com Floriano naquilo que dizia respeito aos seus hábitos de vida, né? Ele era muito simples, modesto, ele desprezava a pompa do poder, né? Ele continua a morar numa casa simples do subúrbio, ele dispensou a carruagem oficial, ele pagava do próprio bolso a passagem do bonde. Né? Então, como não se identificar com o presidente que também tabelou os gêneros alimentícios, mandou demolir o cortiço, né, famoso, aquele cabeça de porco que tinha pertencido ao Conde D, né, que era acusado de explorar os humildes locatários, né? Ele mandou construir casas para os operários e famílias pobres, né? Durante a revolta da Armada, né, a cidade ficou intransitável, então ele abriu um castelo e um quartel, não é, para que os populares que não puderam chegar em casa pudessem se abrigar, né? Então, se eram atitudes demagógicas ou não, né? Mas o fato é que elas renderam essa identificação. Tá? Do ponto de vista da política, o Floriano não era um legalista, estava pouco se importando com a Constituição, com os poderes civis, ele era um autoritário, ele conspirou, ele amava o poder, né? E ele foi, sobretudo, um soldado. Né? Ele se apresentava sempre com o uniforme, com as medalhas no peito, não é, ganhas na Guerra do Paraguai. Aliás, né, ele teria dito, por ocasião da morte do Solano Lopes, o seguinte: é de um homem desses que carecemos no Brasil. Né? Bom, o jacobinismo, ele se identificava, sobretudo, com o soldado. E isso Floriano foi até a medula. Né? Ele dizia, quando deixou o governo, a escola militar é o prolongamento da minha casa. Né? Ele exortava, então, com isso, os estudantes a manter a tradição da escola, né, e fazer pelo país. Né? O espírito de corpo, né, era altamente arraigado nele. Ele aumentou os soldos, ele criou um Montepio para as famílias dos oficiais, né, e fez outras melhorias. Né? Enfim, o jacobinismo, então, ele foi uma manifestação dos anos 1890, portanto, de consolidação da República. O movimento, no entanto, ele não era coeso, porque havia duas frentes, a frente popular e a frente de cúpula, mas eles tinham a ligação entre esses dois lados do movimento estava no antimonarquismo, né, no antilusitanismo, né, e na defesa de um modelo de soldado, o soldado cidadão, aquele que participava e que fazia, sim, interferências na política, né, a despeito de um outro modelo, né, o modelo do soldado profissional,
né, que seria ligado à defesa do país e à instituição militar, que viria logo na sequência dessa fase militarista. Tá? Bom, o problema dos jacobinos é que, ao lutarem contra os monarquistas, né, que eles temiam estarem se organizando para voltar, né, eles não conseguiram identificar o seu real inimigo. Porque o real inimigo do Floriano, o real inimigo do militarismo, não eram os monarquistas, porque os monarquistas estavam enfraquecidos. Né? Tentaram aí se imiscuir em alguns movimentos, não é? Mas eles estavam derrotados. Né? A questão era que os cafeicultores paulistas eram antimilitaristas, e estes, sim, trataram os militares a partir de uma perspectiva utilitarista. Eles precisaram deles, né, para proclamar a República, para impedir uma possível reação dos monarquistas, mas eles eram profundamente anti-jacobinos. Né? E os postulados, né, dos paulistas, né, eram o quê? Eram os do liberalismo. Isso estava completamente em oposição ao autoritarismo militar. Bem, feita essa volta, então, né, nós passamos para a segunda fase, né, que eu denominei, então, essa fase da volta aos quartéis. Tá? Então, essa fase, ela vai do governo Prudente de Moraes, tá? De meados do governo Prudente de Moraes, né, até, vamos dizer assim, a década de 1920. Tá? Então, o que é a eleição do Prudente de Moraes? É a afirmação desse projeto, né, da cafeicultura paulista, né, da burguesia cafeeira. É um projeto que vai ser o projeto hegemônico, política e economicamente, ideologicamente, da República Velha. Né? E qual foi, então, o lugar das Forças Armadas nesse período? Tá? Bom, nós vamos tentar, então, falar um pouco desse papel. Tá? A primeira grande prova, né, que o Exército teve como mantenedor da estabilidade política do país, social, política, né, foi a Guerra de Canudos. Né? A Guerra de Canudos, que acontece, né, entre 1896 e 97, né, no sertão da Bahia. Né? E isso ocorre quando o Exército estava tentando se reorganizar, né, de toda a agitação daqueles dois governos militares. Né? O Prudente de Moraes, ele tinha sido cauteloso no trato com os militares, ele havia aumentado os vencimentos, ele reincorporou muitos oficiais que o Floriano havia afastado por razões políticas, né? E ele tentou, então, contemporizar, reduzir, né, a hostilidade a hostilidade no Exército. Tá? Bom, a paz no Rio Grande do Sul havia sido feita em 1895, e aí eclode o movimento de Canudos. Né? Canudos, o que era? Canudos era uma comunidade religiosa no sertão baiano, né, com uma população estimada em 30 mil pessoas, e entre 96 e 97, os militares tentaram dizimar aquela comunidade. Tá? Nós não vamos entrar nos
pormenores da Guerra de Canudos, né, de como se chega à construção daquela vila, que a gente nem poderia chamar de vila, porque tinha, né, 30 mil pessoas ali, né, sob o comando, né, de um religioso que era o Antônio Conselheiro. Tá? Bom, então, foram 4 expedições, foram 5 mil soldados, né, mortos em menos de um ano, né, e cerca do mesmo número de sertanejos também mortos. Tá? Então, sob o argumento de salvar a República, né, os militares e seguidores de Antônio Conselheiro, eles foram massacrados nessa guerra. Né? Bom, para tentar dizimar aquela comunidade, tá? Que se acusou de ser monarquista, né? De querer a volta da monarquia, né? Essa justificativa, né, de antimonarquistas, né, essa justificativa de salvar a República, né, ela foi usada em muitas ocasiões durante esse período aí de consolidação do regime. Tá? Bom, então, o que ocorre? Primeiro, foi enviada uma tropa de 100 soldados, tá? Uma tropa enviada pelo governo baiano. Tá? Eles chegaram lá completamente despreparados, não sabiam o que iam enfrentar. Sob o sol, sob chuva, enfrentavam os espinhos, né, da vegetação, né? Quer dizer, logo o fardamento virou trapos, né? E os próprios calçados, né, viraram, né, foram destruídos, né, de tanta marcha, de tantos quilômetros que iam percorrendo, né? E então muitos marchavam descalços, né? O armamento também que esses batalhões usavam era um batalhão que remontava a revolta da Armada, alguns nem funcionavam mais, né? Eles foram enviados, e aí esse primeiro batalhão, claro, foi insuficiente, aí o governo federal mandou um reforço, né, de mais 560 soldados, mas à medida que, então já era um número considerável, né, e à medida que eles iam avançando em direção a Canudos, né, eles iam ficando sem comida. Tá? E aí eles foram derrotados no primeiro embate, foram derrotados pelos sertanejos que improvisaram armas e botaram esses soldados aí a correr. Tá? Bom, aí o Rio de Janeiro, né, o governo, ele resolveu enviar um militar experiente, que foi o coronel Moreira César. Tá? O Moreira César, né, a gente falou dele há pouco, né, era um florianista, tinha matado federalistas e envolvidos na revolta da Armada, lá em Santa Catarina. Ele foi, então, com cerca de 1.200 soldados. Tá? Foi para lá, fez o cerco a Canudos, e aí combateram, né? Muitos soldados morreram e o próprio Moreira César foi ferido, vindo a falecer. Tá? E os demais que ficaram ali passaram a enfrentar fome e sede. A derrota ela foi causada, em boa parte, porque as tropas eram mal treinadas. As tropas elas eram recrutadas à força.
Tá? Quer dizer, se falava de voluntários, a própria Constituição falava isso, só que ninguém queria se voluntariar. Então, o que acontecia? Acontecia que as pessoas elas eram pegas, né, e à força, e enviadas, então, à guerra. Né? E esse pessoal estava lá, exausto, né, sofrendo fome, sede, medo, tá? E eles foram atacados, né, pelos sertanejos, né, de Canudos. Eles abandonaram tudo, né, fugiram em massa. Uns foram encurralados em casas próximas, né? O próprio corpo do Moreira César foi mutilado, foi queimado, né? E os que sobreviveram chegaram em Monte Santo, que era longe de Canudos, era quase 100 quilômetros de Canudos, né? Então, imagine, né, caminhar até lá. Chegaram em frangalhos, tá? E aí o que fazer? Bom, aí, né, se reuniu, então, né, uma expedição de 5.000 soldados. Né? E aí, esses soldados estavam sob o comando do general Arthur Oscar. Né? Unidades de todo o Brasil confluíram a Canudos, tá? Mas sofreram muito também, porque eram mal treinados, né? E porque não havia um sistema centralizado de abastecimento de comida e nem de transporte. Né? E aí, quando o general Arthur Oscar chega em Monte Santo, né, ele, em face dessa deficiência, apela para um coronel local, para um coronel local, para que fornecesse, então, né, os víveres, né, para alimentar as tropas. E isso tudo, né, acabou gerando muito desvio e muita corrupção e fome, de novo, nos soldados. Os comboios de suprimentos não chegavam no local do cerco, as munições, quando estavam em transportes, eram tomadas muitas vezes pelos sertanejos. Né? E aí, na medida que ia minguando a alimentação, a indisciplina aumentava, as tropas sofriam, era impossível lavar-se, porque o rio ficava atrás das linhas de fogo, as fardas estavam imundas, o que restava dos víveres era comercializado pelas mulheres que seguiam as colunas, se calcula em torno de 300 mulheres e 80 crianças que iam acompanhando a coluna. Isso o professor Maestre também já colocou lá na aula anterior, né, que era uma prática do exército dessa época. Tá? E aí os soldados, os grupos saíam, não é, a cata de bois, de cabras, né? Enfim. E o Arthur Oscar, quando indagado sobre essa situação, ele negava que houvesse fome nos acampamentos. Né? Centenas de soldados desertaram. Os acampamentos eram insalubres, os animais eram abatidos ali no meio do acampamento, as partes que não eram aproveitadas ficavam por todo lado, empestavam o ar, atraíam moscas, não é? E a própria assistência médica era insuficiente. Diariamente, né, os dados do Exército mostram que morriam de 8 a 10 feridos, né? Às vezes até passavam dias sem serem enterrados. Né? Enfim, era uma precariedade completa. Tá? Bom, fala-se inclusive que dos sertanejos aprisionados, cerca de 2.000 eles foram mortos por degola e por estripação. Tá? A matança foi sanguinária. Ela estava a repressão, ela estava misturada com frustração, com raiva, com medo, com todo aquele sofrimento que os soldados passavam. Foi chegando, então, mais reforço,
né? As tropas finalmente completaram o cerco a Canudos. O conselheiro morreu um dia antes da invasão, de morte natural. E daí, na sequência, né, a luta seguiu, casas incendiadas, corpos incinerados, enfim. O que bombas de dinamite e querosene foram lançadas, né, foi uma carnificina. O exército termina, então, essa campanha completamente em frangalhos. Esse exército, né, desse exército aí, 42% dos praças havia servido em Canudos e 32% dos oficiais também. Tá? O número correto de oficiais de soldados mortos, desculpa, é desconhecido. Os 5.000, talvez, que se fala de mortos, fosse o total, o total de mortos, né, entre oficiais e soldados. Então, ainda não se tem certeza quanto a isso, mas, né, já é uma cifra muito assustadora. Tá? Bom, o Prudente de Moraes estava, então, no Rio, né, junto com o alto comando, para receber, então, né, os oficiais que haviam, né, lutado em Canudos, e aí ele sofre um atentado. Né? Foi ferido, sobreviveu, mas tudo indica que quem esfaqueou ele foi um soldado que tinha lutado em Canudos. Tá? Bom, e aí o Prudente de Moraes, tá? Ele vai encontrar, então, um exército empenhado em melhorar. Tá? O exército quer se reconfigurar, quer se modernizar, né? E quando termina o mandato do Prudente de Moraes e inicia o do Campos Salles, né? Ele monta, não é, toda um staff ministerial e nomeia um militar para o ministro da Guerra, né, para administrar esse exército. E o diagnóstico desse militar, né, que era o general Mallet, ele é o seguinte: o exército é muito mal treinado. Tem que melhorar o treinamento de tiro ao alvo, tem que dar mais atenção à disciplina, tem que dar mais atenção à instrução. E vai ser, então, né, nessa linha que o exército vai seguir, né, a década de 10. Né? O Hermes da Fonseca, ele foi ministro da Guerra no governo Afonso Pena, 1906 a 9, né? E ele também faz um relatório e ele dizia que falta absoluta de equipamentos. A administração era grande, mas era muito mal distribuída. A educação defeituosa, né? E dentre outras críticas que ele fazia. Né? E para, então, fazer as modificações, ele vai se espelhar no exército alemão. Ele havia ido assistir algumas manobras desse exército em 1908. Aqui há um problema, porque a França vai entrar na disputa, né? E ela vai acabar convencendo o Hermes de que o seu modelo seria melhor. Né? E aí, então, né, a gente teria que explorar uma série de injunções políticas a respeito da opção pela França, que não cabe no propósito dessa aula. Tá? O que é certo é que os militares enfrentarão de novo, né, um movimento insurgente que vai ser, então, na região do Contestado, entre 1912 e 1914,
né? Vai ter uma grande atividade aí de sertanejos também, que se revoltam contra as condições de vida naquela região. Tá? Na verdade, começa em 1912, 1914 é o ápice dessa revolta, e depois, então, ela encerra em 1916. Tá? Bem, esse movimento, né, do contestado, ele também obrigou o governo a mandar tropas para sufocar o movimento, né? Mais ou menos aí houve uma expedição de cerca de 7.000 homens, né? E ao contrário do que aconteceu em Canudos, né? Eles já estavam então prevenidos, né? Foram concentrados todos os recursos, né, para manter ali essas tropas, né? Bom, só que foi muito diferente de Canudos, porque em Canudos o inimigo ele estava sitiado, e aí no contestado, né, esses sertanejos, eles se espalhavam por uma região muito grande, cerca de 28.000 quilômetros quadrados, tá? E se estimava que cerca de 20.000, né, sertanejos que haviam se revoltado estavam espalhados pelos redutos aí do interior, aonde se desenvolveu, né, no terreno que se desenvolveu, então, na região que se desenvolveu essa revolta, né, esse movimento. Bom, o exército, por isso, ele tinha muita dificuldade de se movimentar, né? E o governo federal, nesse momento, ele vai enviar 5 aeroplanos. Tá? Primeira vez, então, que uma força aérea motorizada ela foi usada em missões militares. 2 sofreram incêndios, né? E, enfim, os outros foram tentando identificar aonde estavam os focos de rebeldes. Tá? Bem, também nessa época o Hermes da Fonseca ele era presidente da República, né? Ele vai mandar um observador militar, né? Ele vai compor um acordo entre o governo do Paraná e o governo de Santa Catarina, né? Vai então interferir e vão acabar então assinando um acordo de limites, né, em 1916. Tá? Entramos agora, já encaminhando para o final, naquilo que eu denominei a terceira fase, né, e que é a quebra da hierarquia, tá? E que se dá entre 1922 e 1930. E aqui eu vou me deter na questão do tenentismo. Tá? O tenentismo, né, ele é uma expressão de insubordinação militar que acontece, né, pela primeira vez no Exército Brasileiro. Tá? A hierarquia sempre foi e é, né, um preceito fundamental, né, dos militares. E, nesse momento, há um rompimento dessa hierarquia por parte dos setores médios, dos tenentes, tá? Contra a cúpula. Tá? Então, é claro que nós temos de ver, né, o tenentismo, e o tenentismo ele é um movimento que começa em 1922, mas ele vai se estender até 1935, né? A gente vai ficar aí com essa parte da década de 20. Ele, claro que é fruto de um processo amplo de modificações sociais, de modificações políticas, de uma crise, né, que atacava a chamada República Velha. Tá?
Os tenentes, eles se rebelaram pela primeira vez em 1922, no Rio de Janeiro, naquilo que ficou conhecido como a Revolta do Forte de Copacabana. Tá? Eles se revoltam contra o presidente Arthur Bernardes, né? Na verdade, o Arthur Bernardes não era presidente ainda, ele era candidato, tá? O presidente era o Epitácio Pessoa, né? E o Arthur Bernardes ele foi acusado de ter escrito cartas, né, nas quais ele defenestrava os militares, principalmente o presidente do clube militar à época, o general Hermes da Fonseca. Então, o Hermes aqui, novamente, né, nos acontecimentos. Tá? Bem, então, essas cartas, né, elas teriam sido escritas por Arthur Bernardes, né, atacando, então, os militares, né, mas depois as cartas foram consideradas apócrifas. Né? Mas isso, então, gerou todo um descontentamento, né? E aí os militares, né, que estavam no Forte de Copacabana se rebelaram, enfrentaram mais de 3.000 militares legalistas, né? Teve uma movimentação na Vila Militar, na Escola Militar do Realengo, né, que buscou, então, né, derrubar esses políticos, né, da República Velha. Na verdade, né, os tenentes, eles atacavam a alta hierarquia militar também, porque eles consideravam que a alta hierarquia militar ela estava subordinada, ela agia de forma subordinada, né? Ela agia de forma subordinada aos políticos. E era contra isso, principalmente, não é, que os tenentes se insurgiram. Né? É claro que a gota da água foram as cartas, né, falsas, né, chamadas de cartas falsas, atribuídas ao Arthur Bernardes, né, mas já havia toda uma indignação com a posição subordinada do exército na política brasileira e a forma como a cúpula aceitava essa posição subordinada. Tá? Bom, houve, é claro, né, uma reação grande aí da cúpula militar, né, a estratégia do Exército foi afastar os tenentes, né, tirar ali da capital federal, né, transferi-los, né, para locais muito longínquos, a Amazônia foi um deles, o Rio Grande do Sul foi o outro, né, e também nesses dois estados, eles acabaram se reorganizando, saiu a comuna do Amazonas e saiu também a divisão Rio Grande, que seria comandada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, a partir da cidade de Santo Ângelo. Tá? E essa marcha, ela contou com adesão de muitos maragatos da Revolução de 1923, que foi uma outra revolução, uma guerra civil no Rio Grande do Sul, né, que durou aí até 1924. Né, e houve um pacto de paz, esses maragatos, os maragatos eles eram ex-federalistas, né, na época, então se chamou de maragatos. Né. Isso tem toda uma origem lá na própria Revolução Federalista e nas tropas, né, que os federalistas usaram para combater o Júlio de Castilhos. Tá? Seria a origem de algumas tropas no departamento de San José, no Uruguai. Né? Eram pessoas que tinham vindo da Espanha, de uma região chamada Maragateria. Tá?
Bom, então, esses maragatos, né, eles estavam aí, de novo, né, lutando contra o PRR em 1923. Né? Então, o Rio Grande do Sul foi pródigo, né, em revoluções. Durante a República Velha, o Rio Grande do Sul foi assolado por 2 guerras civis, né, o que não foi pouco. Tá? Muito bem, então, né, esses tenentes, né, do Rio Grande do Sul, eles vão sair do Rio Grande do Sul, não sem antes ter que fazer muitas estratégias militares, nas quais o Luiz Carlos Prestes era, assim, um gênio, né? Eles, então, rompem a vigilância, né? Rompem o cerco, né? Ali que estava em Santo Ângelo, São Miguel, né? Das tropas legalistas, das forças, desculpe, legalistas, Brigada Militar, né? E eles acabam, então, subindo em direção a Santa Catarina, Paraná, para se encontrar com tropas do general Isidoro Dias Lopes, que isso já era 1924, então já havia irrompido uma revolta em São Paulo, tá? E essa revolta, ela, então, foi duramente atacada pelo governo, né? Pelas forças legalistas do Exército, né? Usaram a aviação, inclusive, né? E tal. Né? E aí eles também saíram de São Paulo, né? E foram, então, em direção ao Paraná, e é ali que se une, né, a divisão Rio Grande e a divisão paulista, e forma a chamada Coluna Prestes. Né? E aí, não vou entrar no mérito da coluna, né, mas realmente a coluna foi fruto disso, né? Ela foi a culminância, né, dessas revoltas tenentistas aí, talvez, como diz a professora Anita Leocádia Prestes, né, o episódio mais importante da saga dos tenentes, que nós teríamos que ter aí mais tempo ainda para conversar sobre isso, né? Quem sabe numa outra oportunidade. Bom, então, né, a gente vê essa ruptura, né, na hierarquia do Exército, né? Esses tenentes não serão anistiados, esses tenentes terão de marchar rumo ao exílio. Em primeiro lugar, eles se internam na Bolívia, depois vão ao Paraguai, à Argentina, né? E aí, né, quando eclode toda aquela dissidência entre as forças que dominavam a República Velha, né, que dividiam o governo, né, a chamada política do café com leite, né? E quando então o Rio Grande do Sul ele entra como uma liderança para derrubar o governo que estava sob o domínio de São Paulo, né? Depois de o Getúlio Vargas ter perdido as eleições de 1930, os revolucionários eles vão apelar para os tenentes como força militar. Tá? E aí, enfim, né, quando realmente começa a marcha revolucionária, os tenentes, a princípio, a liderança militar da Revolução ficaria sob o mando do Luiz Carlos Prestes, mas ele desiste. Ele desiste e ele diz: essa revolução não é a nossa revolução. Ele estava já com muitas leituras sobre o marxismo, né? E ele estava já com muita inclinação ao socialismo, né? E havia visto muita miséria pelos 25 mil quilômetros que havia marchado pelo interior do país, né? E estava, então,
pensando nesse sentido, né? E aí, então, a própria liderança da Revolução de 30, a liderança militar, ficará sob o mando de um general que havia perseguido os tenentes, né, que foi, né, o general Góes Monteiro. Tá? Então, aí, pessoal, se encerra, então, esse ciclo, né, da República Velha com a Revolução de 30, né, e a gente vê aí que os tenentes, que o exército, nesse momento, ele sofre um grande abalo, né, e será um outro exército, né, que surge em 1930, sob aí a influência da modernização, da industrialização, do projeto, né, que o Getúlio Vargas vai colocar, então, em desenvolvimento, né, e que rompe mesmo, né, com o projeto anterior, sem dúvida nenhuma. Bem, me estendi demais, né, desculpa, mas não sei, é claro, não consegui abarcar tudo que queria, né, mas pelo adiantado da hora, então eu deixo aí as dúvidas para as perguntas. Muito obrigada pela paciência de vocês, e agora espero a participação de todos. Obrigada. Tentar se arrumar essa luz aqui minha que está estourando na minha cara, está estranho. Mas vamos lá, professora, muito bom. Primeiramente, muito obrigado, né, pela contribuição, pela excelente aula, excelente explanação. Eu lembro que quando eu morei no Rio Grande do Sul, eu me perguntava por que a Polícia Militar Gaúcha era a Brigada Militar, né? Então, aí deu para entender um pouco da história desse processo. E eu salvei aqui 14 comentários como perguntas. Então, mas eles estão... Algumas perguntas são grandes e talvez seja um pouco nesse sentido. Mas eu vou puxar aqui de novo para a gente ir pegando por ordem, para não ter problema. A primeira pergunta eu vou colocar na tela, tá bom, professora, para a gente? A professora quer tomar... Isso, toma uma água, vou aproveitar também. Uhum. Eu estou com o copo do Buzz Lightyear, não estou com uma caneca vermelha, né, garrafa vermelha. Está na tela a primeira aqui, ó, Humberto. Por que Floriano conspira contra Deodoro? Havia uma diferença de característica programática ou ideológica ou simplesmente uma busca pelo poder? A minha sugestão é que a gente faça um bloquinho de 3 perguntas, a professora responde e volta, né, para não ficar... Mas se a professora achar que alguma é muito... quiser responder, a gente coloca. Já essa professora deu uma pincelada na aula, né? Uhum. O mesmo Humberto, ele fez uma outra questão que é simples, né? Mas para a gente... Bolsonaro lembra Floriano? Eu já vou te desfavoritar essas. Agora, o camarada Leomar Ripel. Ele fez uma grande introdução à pergunta dele. As 2 perguntas que ele fez, e a gente passa as próximas para o outro bloco. Vamos lá. Professora, eu vou ler porque são 4 comentários, tá? Analisando os militares desde o período colonial, ordenanças, milícias e tropas de primeira linha, a reformulação do Exército e da Armada após 1822, a criação da Guarda Nacional, o golpe da República de 1889, os massacres como Canudos e Contestado, e a criação das polícias militares e hoje reservas do Exército, podemos afirmar que a natureza miliciana é um dos elementos centrais tanto na organização, formação e forma de atuação dos militares brasileiros? Podemos afirmar que a natureza miliciana e a defesa do latifúndio são elementos centrais tanto na organização, formação e na forma de atuar dos militares do Brasil? Acho que temos um bom primeiro bloco aí, hein? Tá com você, professora. Maria... Vou sair da tela de novo. Pode falar. Eu me perdi nas questões.
Tá. Tu Então, repete aqui para mim a questão Vamos fazer o seguinte, vamos começar, fazemos a primeira aqui, ó, mais fácil. Ela é até simples de responder, começamos por ela, porque é isso, bastante coisa, né? Isso Você fez aí. uma pergunta longa. Então, respondendo essa, já chamamos a outra, ok? Perfeito, melhor. Então, olha só. A questão do Floriano conspirar contra o Deodoro. A questão é a seguinte: o problema foi o fechamento do Congresso. O fechamento do Congresso, ele derruba, né, o Deodoro. E o Floriano, ele era o vice-presidente. Então, o Floriano sobe. É uma decorrência natural. Eles não tinham divergências programáticas de fundo, tá? Porque ambos defendiam o militarismo. Eles tinham a mesma linha. Tá? Inclusive, houve também um jacobinismo deodorista, tá? Assim como o florianista. Então, de fato, eles não têm uma diferença de caráter programático, né? Talvez cavando um pouco mais fundo na questão do Floriano Peixoto, tá? A gente vai ligá-lo a uma ideia de desenvolvimento da indústria. Tá? Mas isso ainda não está completamente esclarecido. Os jacobinos, eles defendiam essa linha. Tá? Eles se cogita que fossem, mas é como eu digo, não há comprovação, mas se cogita que os jacobinos tenham sido mais ligados às classes médias. Então, por isso, a defesa de um projeto de desenvolvimento da indústria. Tá? E esse projeto, ele não confronta com o Deodoro exatamente, mas ele confronta com o projeto da cafeicultura paulista. Então, é essa a questão. Deodoro e Floriano, eles fazem parte de um bloco, né, que defende os militares no poder, tá? E isso confronta com o projeto da cafeicultura paulista, que os queria fora. Aqui um pouquinho, falei sozinho um pouquinho, que ninguém ouviu. Aqui, a próxima pergunta acho que é mais retórica, né? Se Bolsonaro lembra o Floriano. Bom, esses anacronismos são muito difíceis, né, pessoal? Muito, e perigosos, né? Ó, Bom, não sei, pelo apego ao poder, mas eu não sei qual político não tem apego ao poder. Então, boa questão. Não sei. Eu vou colocar então as perguntas. As perguntas do Leomar, elas na tela, porque elas são 4 blocos, tá? Daí você, acho que mais fácil a professora ler e eu vou trocando, tá bom? Perfeito. Então, aqui, ó. Certo. Sim. Daí tem essa outra parte aqui. A natureza miliciana e a defesa do latifúndio. Não sei. A defesa do latifúndio, sim. Mas a questão da natureza miliciana, eu acho que sim, porque
os militares sempre representaram uma força de apoio do latifúndio. Nesse sentido, sim. Mas nesse período pós-proclamação da República, né, não é que eles não tenham defendido o latifúndio, não tem projeto revolucionário nem do Deodoro nem do Floriano, mas eles percebem que o poder pode sim ficar com os militares, que eles podem dar os rumos da política, mesmo que eles não estejam colocando, né, a estrutura da nação, né, a estrutura socioeconômica, né, do país em questionamento. Então, eu acho que a questão é um pouco por aí. Se eu entendi o que tu quis dizer com natureza miliciana. Eu acho que é isso. Desculpa, professor. Aqui vamos para a próxima pergunta aqui, então, do nosso camarada Fernando. O exército brasileiro estava mais avançado na época em relação ao resto da América Latina ou estava mais atrasado? Bom, aí é uma questão. Eu acho que o exército que emerge da Guerra do Paraguai, ele era um exército mais avançado do que o restante. Tá? Mas a competição entre o exército brasileiro e as forças militares argentinas são muito grandes. Tá? É uma competição muito grande e eles vão estar sempre ali, taco a taco, tentando se equiparar. Por quê? Porque há uma disputa pela liderança aqui desse sistema de poder subregional. Então, nesse sentido, né, eu não conheço números dos outros exércitos aqui dos países vizinhos, né? Não estou nem falando de América Latina, porque isso é muito amplo, né? Mas em relação à América, aqui aos vizinhos, ao Prata principalmente, né? O Exército Brasileiro ele é mais organizado, ele é mais apesar de não ser bem treinado, apesar de não ser bem equipado, né? Mas ele era superior aos demais da América do Sul, eu diria. Tá? E como eu disse, a questão da competição entre as maiores potências que a gente tem na América do Sul, Brasil e Argentina, ela é grande. Tá? Então, por exemplo, quando a Marinha brasileira vai renovar os seus navios e etc., né, a Argentina imediatamente faz o mesmo. E na década de 1910, eu não me lembro se é 1915, também ocorre a mesma coisa, só que ao contrário. Né? A Marinha Argentina se equipa muito bem, se moderniza, e o Brasil, né, ele fica, né, assim, sobressalto, porque a Argentina tem um poder naval maior. Então, eu acho que é isso aí. Batata News, mas a experiência da preparação da Força Pública Paulista não foi fundamental para a missão francesa, para que a missão francesa preparasse o próprio exército? Quanto à missão francesa, há
muitas discussões, tá? E o que ficou evidenciado é que, na verdade, o que a missão francesa passou 4 anos ensinando aqui para os nossos militares não colocaram em prática. Porque eles optam por um outro tipo de guerra, que não é aquela guerra que foi ensinada pelos instrutores da missão francesa. Então, quem coloca isso muito bem é o Frank McKenna. Ele aponta para isso, né? A missão francesa, ela custou muito caro, né, aos cofres públicos, né? Ela teve todas as benesses de tratamento e etc. durante 4 anos, e aquilo que eles ensinaram não serviu. Então, é isso. Agora, mais uma perguntinha que é um pouco longa a pergunta, então vou colocar na tela de novo e vou lendo com a professora aqui, tá? A Lei da Terra, 1850, visava dar terra a quem podia comprar. Ele continuava, né? A Lei da Terra visava a concentração da propriedade. Em 1964, a Lei da Terra foi revogada pelo Estatuto da Terra durante a ditadura militar. Bom, o que visavam os militares com essa modificação? Substituição da Lei da Terra pelo Estatuto da Terra. Já é uma pergunta na próxima aula, mas se a professora quiser adiantar alguma coisa, ou podemos deixar para a próxima aula também, sem problema. Eu acho que eu vou passar essa para a próxima aula, porque ela também é muito complexa. Humberto, eu já vou indicar o professor Davi sobre essa questão, porque daí ele já encaminha um pouco, já pensa alguma coisa na formulação eu vou dessa ficar resposta. te devendo essa, viu, Humberto? O Leomar, acho que não é uma pergunta, é mais uma constatação. Você vai falar das cartas, né? Oi, Leomar, como vai? Obrigada pela participação. Agora temos o Márcio faz a pergunta: esses episódios ocorridos na década de 1920, como o tenentismo, fizeram crescer entre as elites, principalmente a paulista, o antijacobinismo em relação às forças militares, às forças armadas? Desculpa. Na década de 20, sim, fizeram crescer, sim. A desconfiança, né, dos paulistas frente às forças, frente aos militares. Esse rompimento aí que os tenentes fazem. Porque há análises que falam que elementos florianistas, elementos do florianismo, né, eles estão presentes no discurso dos tenentes, né? Quando os tenentes eles acusam a alta hierarquia militar de estarem aceitando o papel subordinado ao qual as elites políticas, né, estavam relegando. Então, nesse sentido, a gente não pode falar de um jacobinismo, quem sabe, na década de 20, porque o jacobinismo ele é datado, ele é um movimento daquele período, 1893, 1897, né? Mas elementos desse discurso jacobinista daquele momento, né, daquela década de 1890, eles se fazem presentes no discurso dos tenentes. Agora, veja, tem uma diferença, tá? Tem uma diferença, que é a seguinte: os tenentes, eles não querem implantar um governo militar. Eles não defendem o militarismo. Os tenentes, eles querem
que o Exército seja ouvido, que os políticos eles considerem as posições dos militares. E aí os tenentes não estão falando por si, eles estão falando em nome do Exército como um todo. Então, essa é uma diferença muito considerável entre o jacobinismo e o tenentismo. Ótimo, professor. Aqui. Bom, o João está sugerindo um curso. João, obrigado por poder colocar. A gente, só para adiantar, a gente deve iniciar logo em seguida, após esse curso sobre os militares. A gente vai ter uma reunião em breve do Comitê de Cursos do Contrapoder para falar sobre os 200 anos da independência brasileira, né? Então, esse deve ser o próximo curso e devemos fechar os cursos este ano. Daí já passaremos só para o ano que vem. E a última pergunta aqui do Carlos está na tela. Mas antes de eu ler a pergunta, eu vou falar o seguinte, gente. Para quem não está assistindo essa aula ao vivo, se tem alguma pergunta, manda nos comentários, não no chat. Ou manda pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou por e-mail, que eu encaminho para a professora Ana, depois eu coloco a resposta aqui nos nossos comentários. Mas, professora, desculpa. Professora, muito obrigado. O Exército ainda tem um positivismo como filosofia institucional. Como Ciro Gomes... Bom, eu li errado. O Exército ainda tem um positivismo como filosofia institucional, como Ciro Gomes afirmou recentemente? Nessa entonação tem que ser feita a pergunta. Tá. Então, olha só, Carlos, eu acho que as forças militares, elas são intrinsecamente positivistas, certo? Porque é aquela questão da valorização do elemento militar, né, na política, né? Aquela valorização do elemento da instituição militar, tá? Sem falar aí na política, tá? Mas da instituição militar, dessa valorização. Tá? Então, eu acho que sim, que o Exército é positivista. Eu acho que como qualquer exército é positivista no sentido dessa ideia do positivismo de valorização do elemento militar. Ótimo, deixa eu voltar para a tela. Professora, é isso que temos aqui. Deixa eu tirar esse bannerzinho. A professora gostaria de fazer alguma consideração final? Só agradecer muito ao Contrapoder, ao convite do Marino, né, e do Maestre também, e agradecer a todos aí que pacientemente me ouviram. Qualquer dúvida, a gente vai dialogando pelo e-mail, será uma grande satisfação. Obrigado a todos. A gente que agradece, professora, uma aula excelente como essa, sem nenhum tipo de demagogia nem nada, foi uma aula excelente. Pessoal, eu não consegui subir os conteúdos ainda, eu vou fazer isso agora. Acabou a aula, como sempre falo depois do final da aula, né? Vou comer alguma coisa, porque saco vazio não para em pé. Entro, mando a lista de presença e já subo os conteúdos, e amanhã daí mando um lembretezinho com os conteúdos, tanto desta aula, quanto da próxima aula que já foi enviado. Professora, muito obrigado mesmo, foi muito bom, acho que o curso tem sido muito rico na construção, enfim, e em dialogar, em amarrar essa história do que são as Forças Armadas no Brasil. Só para a gente fechar a aula, então, lembrar que, como saco vazio não para em pé, o Contrapoder também depende de você, nosso querido aluno, nossa querida aluna, nosso querido
pessoa que acompanha nosso trabalho para se manter existindo. Aí está o nosso Pix. E se você gosta do Contrapoder e quer manter uma contribuição regular, desculpa, a Marlene, vou agradecer a Marlene que também está acompanhando a gente, que é a nossa revisora, que revisa todos os materiais do Contrapoder. Vocês veem que o português no Contrapoder é impecável, graças à nossa amiga Marlene. Se você quer contribuir com o Contrapoder regularmente, você pode acessar nosso Catarse, que o link está na tela aqui, né? E aqui, me perdi. E também está o link embaixo aqui para você, nos comentários, para você assinar. Gente, acho que é isso, professora. Obrigado mais uma vez. Pessoal, a gente se fala semana que vem. Eu peço um pouco de paciência para mandar a lista de presença e subir os materiais mais tarde. Um forte abraço a todo mundo, professora, e até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.